Convido novamente. Lucas capítulo 7, versículo 36. Amém? Acharam? Lucas 7, 36. Que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, e lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para dizer. Respondeu-lhe: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E com eles não tinham com o que lhe pagar. O credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Simão respondeu: Penso que aquele a quem o quê? Penso que aquele a quem perdoou mais. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você estava vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Então, porém molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas. Enche-nos do Espírito Santo de Deus. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Fala conosco através de Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, capaz de dividir a alma do Espírito. Fala conosco através do Teu Espírito, que nós possamos ser fortalecidos através da Tua palavra, que possamos ser quebrantados e receber a direção do Senhor. E a Ti, Senhor, daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que todo valente seja amarrado, tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que venha para atrapalhar este momento da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Pode assentar.
Ainda falando um pouco sobre, fazendo um contraste sobre o orgulho e ao mesmo tempo fazendo um paralelo com o quebrantamento e a presença de Deus, nós lemos esse texto que ele é muito interessante, porque ele fala de um acontecimento muito peculiar na vida de Jesus. Ele vai na casa de um fariseu, do Simão, jantar, porque ele recebera o convite. E ao receber esse convite, ele vai lá, ele começa e participa daquele momento. E ele automaticamente ele é constrangido por uma mulher. E essa mulher, ela beija os pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela é quebrantada naquele momento, derrama um perfume precioso aos pés do Senhor. E ali era a própria representação de uma adoração. Porque a palavra adoração quer dizer devoção, quer dizer adoração devota. Você não adora tudo aquilo que o homem adora no lugar de Deus, ele se torna parecido com aquilo que ele adora. Por isso que nós devemos adorar somente ao Senhor. Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Então, quando o povo lá em Israel adorava Baal, e que diziam ser o Deus da fertilidade, eles se tornavam iguais. Porque eles, não havia chuva que descesse sobre os céus, e eles, por se distanciarem da presença do altar e do Senhor, eles viveram um período de grande crise, porque se tornaram parecidos com o Deus que eles serviam. E assim tantas outras situações. Mas quando nós adoramos o Senhor, nosso Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. E nós devemos entender que o lugar da adoração, o lugar aonde nós o adoramos, é o lugar da presença. Não é um espaço físico, mas sim o lugar aonde a presença de Deus se manifesta. Ou seja, qualquer lugar aonde a presença do Espírito Santo se manifestar, ali é o lugar da adoração. Ali existe um altar levantado. Então, quando nós saímos e o culto acabar, e você for para a sua casa, você pode adorar a Deus ali na sua casa, nas madrugadas, pela manhã, à noite, que o Senhor vai se manifestar ali para você. O Senhor vai se manifestar ali e te tocar. E esse tempo da adoração é o tempo que o Senhor tem nos chamado. Não apenas para um momento, mas para uma vida de adoração. Porque se, por um lado, nós vemos aquele lugar e aquela mulher que se derramou na presença do Senhor em humilhação, por um outro lado, nós vemos que nenhum orgulhoso consegue permanecer na presença de Deus. Nenhum religioso, nenhum orgulhoso que está intimamente ligado a alguém que é religioso, com alguém que é orgulhoso. E alguém religioso é alguém que tem as regras, é alguém que está firmado nas doutrinas, mas que não tem a essência. É alguém que muitas vezes pode vir a um culto, que serve, que faz o trabalho e a obra, mas já se perdeu na essência. Como na igreja de Éfeso, que era muito bem firmada e foi muito bem elogiada pelas obras e pelo trabalho, mas já havia abandonado o primeiro amor.
E quando nós abandonamos o primeiro amor, a nossa adoração é vazia. Quando nós não abandonamos o primeiro amor, não existe uma adoração genuína. Porque quando o nosso coração está queimando, o nosso coração está ali na presença derramado, a nossa adoração não é uma fantasia, não é apenas caras e bocas, mas existe uma verdade no meu interior, porque eu sei aquilo que foi feito pela minha vida. E se existe uma coisa que ela é a chave para uma adoração, é eu nunca esquecer da onde Deus me tirou. Eu nunca posso esquecer da onde Deus me tirou e o que Ele fez comigo. O que Ele continua fazendo comigo. O sacrifício da cruz expresso, o amor de Deus expresso no madeiro. Isso é algo que nos constrange o coração e essa é uma das chaves para me mover na adoração. Não apenas dotado de emoções humanas, mas conduzida pelo Espírito que constrange o meu interior a entender que, de fato, eu, diante da cruz, diante daquele sacrifício, eu sou insuficiente em mim mesmo. Porque quando eu olho para o sacrifício da cruz e vejo aquilo que foi feito por mim, o que eu enxergo? Eu enxergo que durante todo o tempo eu preciso, o Antigo Testamento mostra, todo ele foi escrito para apontar e nos mostrar de que o homem precisa de um Salvador. Por que eu estou fazendo tudo isso antes? Porque a adoração, ela envolve tudo isso. Nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. Nós adoramos pelo sacrifício da cruz, porque aquilo que Jesus fez ninguém poderia fazer. Romanos 5 diz que ainda que alguém era possível que alguém se entregasse por alguém que ama, mas Jesus morreu e se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus se entregou por todos. Que amor é esse? Se um amor como esse não constrange o meu coração e não constrange o seu coração. Que amor é esse de alguém se entregar por um assassino? Que amor é esse de alguém se entregar e dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso, por um ladrão da cruz? Você acha que se Judas, ao invés de tivesse ido para a religião, buscar dos fariseus, se ele tivesse ido buscar Jesus, você acha que ele seria perdoado? Sim ou não? Já pensou que história apaixonante de uma reviravolta tão poderosa de alguém ter traído e o Senhor perdoado e ali uma história ter sido revertida? Já pensou que história? Então, ao olhar para esse sacrifício, a nossa adoração deixa de ser uma adoração vazia. E eu passo a entender que algo foi feito por mim quando nem eu mesmo sabia o que eu queria para a minha vida. Quando nem eu mesmo tinha noção daquilo que era certo e errado. Quando nem eu mesmo sabia e tinha noção do que era bom, o que era ruim. Quantas vezes a gente olha para trás e a gente fala, meu Deus,
eu tinha na minha cabeça que aquele modo de vida que eu tinha, aquele jeito, aquele comportamento que era o correto. E depois anos se passaram e eu enxergo de maneira completamente diferente ao entender que, meu Deus, eu era daquele jeito mesmo. Eu falava desse jeito. Falava. Quem aqui você já se deparou e você já viu uma pessoa conversando, tendo um comportamento e você olhou e falou assim, meu Deus, eu era assim. Você olhou para a pessoa e viu ela tendo um comportamento esquisito, um comportamento errado, e falou, meu Deus. Não tem nem como julgar, né? Que você falava, meu Deus, eu era assim. Então, o sacrifício constrange o meu coração e o seu coração a entendermos de que algo foi feito por mim e por você. Por isso que nenhum orgulhoso pode permanecer na presença de Deus. Nenhum orgulhoso entende as coisas do reino. Nenhum orgulhoso, nenhum religioso entende as coisas do Espírito. Porque na cabeça do religioso e na cabeça do orgulhoso, ele pega Deus, coloca dentro de uma caixinha de doutrinas e regras, e dali ele não tira Deus, e ele pensa que Deus só pode fazer daquele jeito. Ele pensa que só existe um jeito de adorar a Deus, que é o jeito que ele acredita, que é o jeito que ele pensa ser o certo. Porque ao olhar para aquela mulher, o que aquele fariseu fez, aquele religioso fez? Julgou. Julgou ou não julgou? Na cabeça dele, o que ela estava fazendo era errado. E mais, quer saber qual é o mais interessante? É que na cabeça dele, o texto diz que ele pensava consigo mesmo, olhando e dizendo, se esse cara aí, se esse Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. Te pergunto, ele também não era pecador? Sim ou não? Era ou não era? Olha só como o orgulho da religião nos faz sentirmos superiores. Porque na cabeça dele, ele era superior àquela mulher. Só que Jesus diz que no reino o maior é o menor. Então, ele também era pecador. E tanto é que na cabeça dele ele pensa, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é pecadora. Só que aí Jesus, é óbvio que ele sabia quem era ela. Mas Jesus vai lá e discerne e mostra na cara dele os pensamentos e a maneira dele. Ele mostra, apresenta um contraste de duas pessoas que deviam um credor. E naquela analogia, Jesus estava mostrando que quem devia mais era aquela mulher. E quem devia menos, mas não deixava de dever, era ele. Era aquele homem. Ou seja, os dois deviam. E os dois foram perdoados. Os dois tinham dívidas. Mas os dois também foram perdoados. Às vezes, nós devemos tomar muito cuidado para que o nosso orgulho e aquilo que muitas vezes quer entrar dentro de nós não nos sintamos maiores do que as pessoas. Só porque muitas vezes o nosso pecado está oculto e outras pessoas cometem pecados mais grosseiros. O pecado dela era ser pecadora, talvez uma prostituta, e o dele era o orgulho. Porque o orgulho é um pecado velado, que está escondido. Só que é muito importante dizer, diga-se de passagem, que o orgulho foi aquilo que iniciou a queda de Satanás. E no seu coração dizia Isaías 14, me elevarei até o mais alto dos céus, até as mais altas estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo.
E a queda dele foi tão profunda que ele foi precipitado até o mais profundo abismo. Por causa do quê? Do orgulho. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque um religioso orgulhoso, a presença de Deus está se movendo na igreja, a presença está tocando pessoas, a presença está marcando, curando, transformando. Enquanto nós estamos aqui adorando no louvor, o Espírito está se movendo e ele não consegue prestar atenção, não consegue se entregar. Pelo contrário, ele está prestando, ele está julgando, ele está como um fiscal do reino, pronto para julgar e apontar o dedo. Porque o seu coração, de tão orgulhoso que está, não consegue mais se entregar numa adoração genuína. E como eu disse, para um religioso, muitas vezes ele encaixota Deus e para ele a adoração é só aquilo. Ele não consegue entender, ele não consegue se mover no Espírito. Então, aquela mulher, no contraste, ela se derramou. E nós devemos prestar muita atenção, porque em momentos que nós devemos nos derramar, se nós não estamos fazendo outra coisa, ou a nossa cabeça está voada para outras coisas da nossa vida. Pois o orgulho tira a gente da presença, sem a gente perceber. Eu não quero sair da presença. Em nome de Jesus. Amém? Eu não quero sair da presença de Deus. Eu quero permanecer na sua presença todos os dias da minha vida. Meu Deus, um dia sem a presença do Espírito é a presença que te mantém de pé. É a presença que nos faz ser transformados e moldados todos os dias. Então, a presença é o lugar do quebrantamento. Por isso que o religioso não permanece na presença. Porque um religioso, quebrantamento e religiosidade são duas coisas avessas. Cuidado para você não estar se tornando um religioso. E no momento de você estar quebrantando o teu coração, pelo contrário, o coração está se tornando cada vez mais orgulhoso. Porque o lugar da presença é o lugar onde o Espírito se move, onde ele está se movendo. Porque somente na presença existe cura, somente na presença existe o perdão, somente na presença existe o constrangimento, existe transformação, existe o toque do Espírito Santo. Não há como ninguém ser quebrantado sendo orgulhoso ao mesmo tempo. Por um orgulhoso, ele acha tudo que é exagero, não precisa dessas coisas. Orar tão alto assim, chorar desse jeito, é um exagero, é uma emoção, é uma coisa exagerada, não precisa de tudo isso. Nós temos que nos conter na presença, pelo contrário. É na presença que eu devo me derramar, sem limites. É na presença que eu devo entregar o meu coração para o Senhor. É na presença de Deus que eu preciso me entregar sem reservas. Tire as reservas da sua vida para se entregar para o Espírito Santo, para que Ele possa quebrantar o teu coração, para que Ele possa permanecer e continuar fazendo a obra que Ele deseja fazer na tua vida.
Não seja um orgulhoso na presença. Quebrante o teu coração para que a cura venha, para que o escape, para que a transformação. Entenda uma coisa. Enquanto aquela mulher estava adorando, no mesmo tempo ela estava sendo tocada e transformada. Porque só pode ser transformada. Ela estava quebrantada, sim ou não? Ela estava quebrantada, ela estava se entregando sem reservas, ao ponto de sequer pensar: meu Deus, olha a loucura. Ela chorava aos pés de Jesus e ela enxugava com os cabelos. Olha a doideira. Você acha que ela estava se importando com aquilo que alguém poderia pensar dela? É óbvio que não. Porque ali ela estava entregando tudo dela aos pés de Jesus. Ou seja, estava se entregando sem reservas. Às vezes nós queremos entregar e adorar e buscar a presença de Deus com reservas. Quando isso acontece, nós não estamos entregando tudo. Adorar olhando no relógio para ver se a hora ainda. Isso não é adoração genuína. Você orar e buscar a presença de Deus correndo, contando as horas, isso não é adoração genuína. Isso não é entregar tudo que você tem sem reservas. Sabe o que acontece? Muitas vezes o tempo passa e o tempo ele é muito, para um servo de Deus, para um filho, ele é muito perigoso. Porque o tempo passa e o fogo tem que continuar ardendo dentro de você. O teu coração, aquela alegria do primeiro amor, ela precisa continuar na tua vida. E há quem diga: o tempo passa e o fogo vai se apagando. Não vai. Não vai se apagar. Fazem 21 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus e a chama do Espírito arde cada vez mais dentro de mim e eu desejo e faço votos que na tua vida não se apague esta chama em nome de Jesus. E eu desejo e não quero viver de outro jeito se não for assim. Eu não quero viver de outro jeito. Se entregar sem reserva, se tiver que se jogar no chão e chorar, e se entregar e se derramar, se entregue. Chore na presença. Sabe que aquele fariseu é interessante como aquilo que a gente não entende no espírito, a gente julga. Porque ele não entendia o que ela estava fazendo, porque ele não entendia o derramamento e a adoração que ela estava entregando aos pés de Jesus, então ele julgou. Então, na cabeça dele, ela é pecadora, então ela não pode adorar. Ela é pecadora, ela é assim desse jeito, então ela não pode fazer isso. Esse não é o jeito certo. Cuidado, porque o religioso, ele sempre tem algo a dizer. Ele sempre tem algo a dizer quando o assunto é o reino. Ele sempre tem o jeito certo de adorar. Ele sempre tem a maneira correta de falar, mas nunca faz. O que ele deveria, na verdade, fazer era entender que aquilo que aquela mulher estava fazendo não era ele que deveria fazer. Ele deveria entender que aquilo era uma referência e ele deveria ter um estalo dentro dele e entender: eu também preciso adorar. Eu também preciso entender, meu Deus, o que essa mulher está fazendo. Eu preciso adorar ele também. Nós precisamos entender que, na verdade,
O Senhor move o coração de várias pessoas em adoração na presença, para que eu possa ser despertado e que nesta noite você seja despertado em nome de Jesus, para que você possa se mover não mais de forma religiosa. Se você estava sendo conduzido para uma religião, para um momento religioso, uma forma quadrada de se relacionar com o Senhor, uma forma quadrada e toda conduzida ali de forma humana, religiosa, para adorar o Senhor, eu faço votos que você seja despertado nesta noite em nome de Jesus, para se mover pelo Espírito Santo, para adorar e buscar a sua presença. Então, é assim que nós recebemos a cura. Enquanto ela adorava, ela estava sendo curada. Fala assim, a adoração é uma via de mão dupla. Sim. Enquanto ela estava indo adorar, ela estava sendo tocada e transformada. Ela foi adorar, enquanto você está indo adorar o Senhor, você não volta para casa do mesmo jeito. Quando você entrega uma adoração e você vem para a presença e você se entrega na presença do Senhor, pode ter certeza que do mesmo jeito que você voltar para sua casa, você não vai voltar mais do mesmo jeito. Você pode entrar orgulhoso, religioso, mas você vai voltar com o coração quebrantado, ou o Espírito Santo vai continuar mexendo no teu interior. Porque ela não voltou para casa do mesmo jeito. Seria impossível que ela voltasse para casa do mesmo jeito. Com aquele derramamento, derramando o coração na presença do Senhor, da maneira que ela derramou. A primeira coisa que ela fez foi adorar. Quebrantar e se humilhar. Sabe o que é se humilhar? Só existe um lugar que nós podemos e devemos nos humilhar. Só existe um lugar que nós devemos nos humilhar. Um lugar. Para uma pessoa. Só na presença do Senhor. Você não deve se humilhar diante de homens e diante de ninguém, não. Humilhar-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor e Ele no devido tempo nos exaltará. É assim que funciona. Amém? Humilhação não tem nada a ver com... É só na presença. Não tem nada a ver com você... se colocar numa condição inferior para as pessoas, não. Humilhação é na presença, é você reconhecer que diante da grandeza de Deus, seja sincero, diante da grandeza de Deus, quem nós somos? Diante da grandeza. Salomão diz em 2 Crônicas que nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Então você imagina do tamanho da grandeza dele, a ponto dos céus não poderem conter a sua glória. Deus está acima dos céus, está acima de todas as coisas. Nós, perto dele, quem somos? Isso é humilhação, é você entender e falar assim, não, meu Deus, eu não sei nada, não sou nada perto do Senhor. O que você pode entregar para Deus? Vou fazer uma pergunta para você entender o que é humilhação. O que você pode entregar para Deus que Ele já não tenha?
Pensa na pedra preciosa de maior valor aí. Fala uma pedra preciosa. Uma esmeralda, por exemplo. O ouro, que é o minério mais nobre que existe. Diamante, safira, rubi. Aquela pérola negra, que é uma pérola que não tem. Ela não tem nem valor estimável. Tudo isso, Deus já não tem? Não foi Ele que criou? Ah, não, vou entregar a minha adoração. Nos céus Ele já não tem adoração? Vou pegar essa guitarra aqui. Tenho certeza absoluta que tem gente que toca muito melhor. O que nós podemos entregar para Deus que Ele já não tem? O sacrifício da cruz, que preço que existe nesse sacrifício? É isso que nós dizemos quando o assunto se refere à humilhação. É você se quebrantar e se jogar na presença e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. As três coisas que ela fez. Primeiro, ela derramou lágrimas. Ele faz um contraste com a água que o fariseu deveria ter dado para ele quando ele chegou para lavar os pés. O que ela faz? Ela lava os pés de Jesus com lágrimas. Que coisa louca! O que são lágrimas? É a expressão na adoração que eu não preciso dizer palavras. Eu não preciso dizer palavra nenhuma. As minhas lágrimas, elas são derramadas diante da presença do Senhor. Um religioso chorar, um orgulhoso chorar, não, que é isso? Na presença, não. Não, isso é. Ainda, tem gente que ainda fala, isso é coisa de novo convertido. Eu já passei dessa fase. Nunca deveria ter passado. Nunca deveria ter passado dessa fase. O que acontece é que muitas vezes o nosso coração se endurece. E a gente acha que isso é exagero. Não é exagero. Não é exagero, sabe? Sabe por quê? Porque enquanto nós ficamos nos fazendo pose de forte, de não, isso aí deixa para as pessoas que acabaram de aceitar Jesus, deixa. Não, negativo. É por isso que muitas vezes muitas pessoas têm problemas para viver grandes experiências na presença. Porque só os humildes, o Senhor fala, Ele mesmo, Salmo 145, Ele mesmo sendo excelso e soberano, se atenta para o humilde. É impossível alguém que quebranta o seu coração na presença não ser humilde. E o Senhor não o conduzi-lo e não ensiná-lo a ser humilde. Todas as coisas estão condicionadas. O humilde, ele tem acesso a Deus, ele tem acesso aos segredos, ele tem acesso a uma adoração e a um ambiente que ninguém tem. E ele tem acesso e ele vai descobrindo e tendo acesso ao Senhor dia após dia, porque ele tem um coração quebrantado, a sua vida está derramada na presença do Senhor em lágrimas. Muitas vezes ele pode passar por situações, ele pode passar por lutas, por dificuldades, mas tem um lugar e as suas lutas não são vencidas na força do seu braço, porque ele tem um lugar que ele derrama as suas lágrimas, aonde o Espírito o renova. Segundo, sabe o que ela fez? Ela beijou os pés de Jesus.
Sabe o que significa beijo? Beijo é intimidade, é o sinal da intimidade. Você não beija qualquer um. E para beijar, o que você precisa fazer para beijar uma pessoa? Não é esse? Não. Você precisa chegar perto. Para os judeus, eles chamam de ósculo santo, que é o beijo, o cumprimento no rosto. Isso não era feito para qualquer pessoa, era só para quem era íntimo. O beijo era o sinal da intimidade. Um orgulhoso não é íntimo de Deus. Guarde isso. Orgulhoso não pode ser íntimo de Deus. Por quê? Porque a própria palavra nos garante e nos mostra isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos. Quer se aproximar, é mais ou menos assim o Senhor dizendo, quer se aproximar de mim com essa pompa toda na minha presença, igual o fariseu? Foi orar e dizia consigo mesmo, Senhor, dou graças porque eu sou o top. Eu sou a melhor pessoa. Eu não sei porque o Senhor ainda não me promoveu para querubim. Eu sou o top, porque eu dou o dízimo de tudo na parábola que Jesus conta. Eu dou o dízimo de tudo, eu sou o melhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso. Não sou como os adúlteros, não sou como esses, não sou como esse desgraçado, esse publicano. Não sei nem ainda porque o Senhor não me levou, eu sou o top. Pobre. É o que o Senhor diz para a igreja de Tiatira. Pobre, cego, nu. Acha que está abafando, mas é pobre, cego e nu. Por quê? Porque é orgulhoso. Tá entendendo? Então o beijo é o sinal da intimidade. Um orgulhoso não pode se achegar ao Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele homem, mesmo tendo chamado Jesus para a mesa, que é o lugar da comunhão, ele não era e não conseguia ser íntimo do Senhor. E aquela mulher, em poucos minutos, se aproximou de Jesus e conseguiu fazer aquilo que aquele homem não conseguiu. É por isso que tem pessoas que passam anos na igreja e não conseguem, e fica ali e tal, batendo cabeça, e tem pessoas que chegam há tão pouco tempo e quebrando o coração, já se derrama, já busca a presença e o Espírito Santo já começa a fazer uma obra maravilhosa, a pessoa já começa a viver experiências poderosas na presença. Porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Se achegue, aproxime-se do Senhor. Se aproxime da presença. Aquele que é íntimo, aquele que, falando do beijo, aquele que se aproxima do Senhor, ele é íntimo, ele entende aonde o Espírito e o que o Espírito está fazendo. Aquele homem tanto não era íntimo do Senhor, que ele não entendia o que aquela mulher estava fazendo, não entendia nem o que Jesus estava fazendo, porque na cabeça dele, se esse cara fosse profeta, ele entendia que essa mulher é pecadora, ele não deixaria ela tocar nele assim. Na verdade, o entendimento dele deveria ser completamente diferente. Deveria ser, por que ela está fazendo? Por que eu não sou? O que eu preciso fazer para me tornar íntimo dele, como ela está fazendo agora? Só aquele que é íntimo entende o mover do Espírito.
Quem é íntimo, ele não fica dando ordens para Deus e nem encaixotando o Espírito Santo no seu conjunto de regras, mas sabe que o Espírito sopra e nem sabe nem da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Terceiro, o perfume derramado. O perfume enche a casa. E ela perfumou o ambiente. Aquela adoração, aquele perfume derramado em adoração, mudou o ambiente da casa. Tá entendendo? Mude o ambiente onde você está. A adoração genuína e verdadeira, o coração quebrantado move a presença e manifesta a presença de Deus. Porque ela derramou aquele perfume, ela derramou algo precioso. Você precisa derramar aquilo que é precioso na presença. Vamos nos colocar de pé. Você precisa derramar aquilo que é precioso. Somente aquilo que é precioso. Sabe por que ele não entendia? Porque o orgulhoso não entende as coisas do reino. É como se fosse uma cegueira espiritual. Não consegue entender as coisas do Espírito. E a exemplo do que a pastora ministrou no domingo, Judas não entendeu também aquilo que Maria fez. Porque ele não pode entender, só entende, só se mede o valor nas coisas terrenas. Ela derramou aquele nardo puro, aquilo era muito precioso. Aquilo era muito precioso e caro. Aliás, caro até pelo modo de preparo. Aquilo ficava meses e meses curtindo no azeite, nas especiarias, e o modo de preparo era muito complexo para se preparar, porque ficava ali curtindo meses e meses até exalar e até chegar até o excelente aroma que deveria exalar. Então, o que você tem de mais precioso? Eu te pergunto nessa noite. Porque o religioso, ele pega tudo, ele não consegue medir o valor daquilo que é terreno em detrimento ou em comparação com aquilo que é espiritual. O que você tem de valor? Derrame hoje na presença do Senhor. Ela derramou aquilo que ela tinha de mais precioso. O religioso não consegue entender que as coisas espirituais não são terrenas. As coisas valorosas, as coisas preciosas não são terrenas, mas são espirituais. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Por isso, pastor, eu não tenho nada de valor. Você tem sim. Você tem a sua vida. Você tem o seu tempo. Você tem o seu coração que você pode derramar na presença do Senhor. Feche os teus olhos. A presença do Espírito Santo está aqui. Esse bom perfume vai exalar aqui neste lugar. Já está aqui. Só aqueles que são quebrantados podem entender as coisas espirituais, podem entender as coisas do reino. Só aqueles que se derramam na presença podem entender as coisas que vêm do alto. Só aqueles que se derramam na presença e podem se achegar a Deus.
Aleluia. Comece a orar no teu lugar. Derrama o teu coração na presença do Senhor, Ele está aqui. Derrama o teu coração. Derrame a tua vida na presença do Senhor. Eu não posso me conformar em entrar e sair da presença do mesmo jeito. Eu não posso me conformar em entregar uma adoração vazia, entregar uma adoração de todos os dias a mesma coisa. Eu preciso muitas vezes me humilhar diante da presença do Senhor e entender que eu preciso dEle. Não é Ele que precisa de mim, eu que preciso dEle. Ele é autossuficiente nele mesmo, Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai. Somos nós que somos carentes da sua presença. Sou eu que preciso me derramar. Sou eu que preciso me achegar a Ele. Aquela mulher fez algo que ninguém nunca havia feito. E talvez você pode até se derramar e muitas vezes não ser compreendido, não ser entendido pelas pessoas. Mas se a tua adoração estiver diante do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pode ter certeza que a tua adoração não pode ser entendida na esfera terrena, mas no céu está sendo recebida. Os céus estão se abrindo. Pode não ser compreendida na terra, mas os céus estão se abrindo. Em Atos dos Apóstolos, Estevão estava tomando pedradas e pedradas e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas os céus estavam se abrindo para ele. Aleluia! Um adorador genuíno, muitas vezes ele não é compreendido como aquela mulher não foi. Ela não foi compreendida pelo aquele fariseu. Ela foi julgada por ele. Ela foi incompreendida. Mas ela não estava nem aí. Ela estava entregando a sua adoração. Ela estava se derramando. E ela não deixava de se derramar. Ela não cessava de adorar. Ela quebrantou o seu coração. Ela se humilhou diante da presença. Tira as reservas hoje da sua vida. Feche os teus olhos e tire as reservas hoje da sua vida. Você tem muitas reservas para adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Há muitas reservas ainda. Você ainda se preocupa muito com aquilo, com a sua reputação, com aquilo que as pessoas vão pensar. Aquela mulher se derramou e ela se humilhou porque ela não tinha mais reservas. Porque ela não tinha limites para adorar. Se derrame nesta noite. Se derrame nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre
milhares e milhares, meu amado é mais belo entre e milhares. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, nesta noite, em adoração. Tu és o motivo da nossa canção, Tu és o motivo da nossa alegria. Oh, Senhor, o que daremos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que temos recebido? O que daremos por tão grande salvação? O que daremos pelo penhor da salvação que mora, que está em nós? O Espírito Santo da verdade. Nós te bendizemos, Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tu és bendito e adorado. Aleluia. Tu és o único bem que eu tenho. Outro bem não tenho. Nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Tire as tuas reservas nesta noite. E entenda que o Senhor não te chamou para ser mais um. Não entenda que o Senhor te chamou para se mover no Espírito. Entenda que o Senhor te chamou para derramar a sua vida em adoração. Para derramar a sua vida em humilhação e quebrantamento. Para derramar aquilo que é precioso. Só um adorador consegue entregar. Um adorador genuíno. Só um adorador genuíno. Só um coração quebrantado consegue entregar aquilo que é precioso para o Senhor. Um adorador, ele não tem nada dele. Ele tem as coisas do reino. Um adorador, ele não tem as coisas dele, é meu. Não. Ele tem as coisas que estão com ele, que servem ao reino. Nada é dele. Amém. Você que nos assiste, eu não sei se você viveu a sua vida até o dia de hoje e de forma religiosa, mas eu quero te dizer, muda isso hoje. Até a sua oração é religiosa. Esse Senhor é excelso, soberano. Não. Não fique floreando. Fale a tua verdade. Não fique copiando ninguém. Pare de copiar e entregue a sua adoração verdadeira. Não fique copiando e nem enfeitando, não. Entregue para o Senhor, deseja a tua sinceridade. Isso é adoração genuína, em espírito e em verdade. Deus te abençoe.